Salmo do pastor, eu me faço acompanhado, e muito bem acompanhado, da minha família. Tem pregador que não gosta de andar com família, eu gosto, né? Gosto muito de estar andando com a minha família, porque me traz alegria estar com a minha esposa. Ela realmente é uma excelente mulher que me ajuda em toda a obra que o Senhor tem feito em nossa vida. Então, a minha esposa Tamires Couto, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus e recompense cada dia mais. Missionária Marilene Mendonça, que Deus o abençoe. Minha mãe Vilma Couto, que minha mãe parece mais a minha esposa do que a minha, irmãos, é coisa incrível. E o meu filho que está aí, deixando Deus usá-lo poderosamente. Eu vou ler o Salmo de número 23, é muito conhecido, mas eu gostaria de fazer a leitura pausadamente para que nós pudéssemos meditar naquilo que Deus tem colocado em meu coração. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sente-se, por favor. Meus irmãos, Salmo de número 23. Esse salmo, ele é o salmo mais conhecido da Bíblia. Certamente, pessoas que talvez nunca entraram na igreja, pessoas que não são cristãs, já ouviram falar do Salmo 23. Quantos de vocês, eu poderia perguntar aqui, queridos, cite o Salmo 23 de cabeça. Eu tenho certeza que muitos aqui falaria o Salmo 23 várias vezes, sem olhar sequer para o texto bíblico. Isso porque é costume de algumas pessoas fazerem, principalmente no catolicismo, a oração, a reza do Salmo de número 23. Então as pessoas se apegam muito ao Salmo de número 23. E não é à toa, não é por acaso que este salmo tem esse título de ser dos 150 salmos o mais conhecido de todos. O que é interessante é que quando você olha os 150 salmos que hoje estão compilados em um só livro, na Bíblia hebraica chamada de Tanakh, ele era dividido em 5 livros. E algumas Bíblias ainda têm essa divisão, mostrando para nós que, na verdade, os 150 salmos, porque eles eram muito grandes e não tinham como ter um rolo onde era escrito esses 150 salmos, então eles fragmentaram esses 150 salmos em 5 partes. Não à toa que o primeiro salmo, ele começa falando daquilo que é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois assim será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Pois não são assim os ímpios. Salmo 1 é um salmo maravilhoso, onde ele nos introduz sobre a importância de nós estarmos com pessoas certas e meditando na questão certa, que é a palavra do Senhor. Mas se o Salmo 1 começa assim, o último salmo da Bíblia, que foi lido aqui, o Salmo 150, ele vai dizer que nós devemos celebrar, que nós devemos adorar o Senhor no seu santuário, e ele vai descrever alguns instrumentos utilizados naquela época, instrumento de cordas, e instrumento de sopro e outros tipos de instrumentos. Por que que os salmos estão organizados assim? Eles não estão desta maneira por acaso. Os salmos não estão armazenados aonde estão por uma mera convencionalidade. Não. Os salmos estão organizados porque Deus, ele guiando e inspirando os autores que foram compilar, ele sabia exatamente onde cada um desses salmos deveria estar. Mas o que tem isso a ver, pastor Vitor, com o Salmo de número 23?
é que se você olhar aí na sua Bíblia, e eu gostaria que você olhasse comigo, o salmo que antecede o Salmo 23, o Salmo 22 é um salmo estritamente messiânico. O texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, quando eu fiz a leitura dessa expressão, você já lembrou de alguém, o verdadeiro e sumo pastor, Senhor Jesus. Quando eu li essa expressão, Deus meu, você certamente se lembrou do momento em que Jesus, o nosso bom pastor, estava sendo crucificado. E no momento da sua crucificação, ele olha aos céus e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, esse salmo, então, que antecede o Salmo 23, o Salmo 22, ele está apontando para Jesus. Ele está apontando para aquele que morreria pelas nossas vidas. Mas quando eu olho para o livro de João, capítulo de número 10, se você abrir lá, você vai ver que a narrativa bíblica falando sobre o bom pastor vai dizer nas palavras de Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que é maravilhoso a Bíblia é que ela está cada um no seu devido lugar, de maneira essa que quando o salmista Davi, que escreve o Salmo 23, foi o mesmo que escreveu o Salmo de número 22. E o salmista Davi, quando inicia no Salmo 23, ele usa a expressão o Senhor. A palavra Senhor aqui, você pode olhar na sua Bíblia que está tudo com letra maiúscula. Isto, na versão Almeida, é uma transliteração do hebraico Iavé, aquilo que chamamos de tetagrama sagrado. É quando Moisés pergunta para a sarça ardente, pergunta para o Senhor qual é o seu nome, e depois de Deus dizer que eu sou o que sou, Deus se revela a Moisés e diz: eu sou Iavé. É uma expressão que nós não conseguimos entender direito, mas nós dizemos que Iavé é um nome pessoal de Deus, é o nome mais próximo daquilo que revela quem Deus é. O salmista Davi, ele não está dizendo Elohim é o meu Deus, Elohim significa Deus. Ele não está dizendo aqui que Adonai é o meu pastor, porque Adonai significa Senhor, mas ele usa a expressão mais profunda para se referir a Deus no Antigo Testamento. Então ele está dizendo: Iavé é o meu pastor. A primeira grande lição que eu aprendo com o Salmo de número 23 é que o Salmo 23, o salmista, ele não está dizendo Iavé é o pastor, ele não está dizendo Iavé é o nosso pastor, ele não está dizendo Iavé é o pastor de todos, não. Ele usa aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de pronome possessivo. Ele está dizendo Iavé é o meu pastor. Ele toma esse título de Deus para si, não como ele Deus, mas dizendo Deus, Iavé Todo-Poderoso, é o meu pastor. A confiança que Davi tinha na pessoa de Deus era tão grande que ele estava dizendo: Deus, Iavé, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é o meu pastor. Eu não sei como que você entrou nesse recinto, nesse santuário sagrado aqui nesta noite. Eu não sei de que maneira você adentraram aqui, mas eu sei muito, muito bem que muitas pessoas aí fora, eles têm como seu Deus um ídolo de futebol, eles têm como seu Deus um cantor de música secular. Eu sei que aí afora, algumas pessoas, quando vê alguma celebridade, elas se prostram, elas se curvam diante de um poste ídolo, se curva diante de uma imagem, se curva diante de uma estátua que foi feita por mãos humanas. Mas nós estamos aqui na igreja MEG não para olhar para uma estátua e dizer você estátua é a minha divindade. Nós não estamos aqui para dizer pastor Vitor, pregador, nós nos curvamos a você, não, Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos um bom e excelente pastor, aquele que se entregou por nós, e nós poderemos dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu. O Senhor, Iavé, é o meu pastor, é aquele que me cuida. E o salmista Davi, não podemos esquecer que ele era um pastor. E o que é bom, pastor Edson, é que o pastor, como nós, somos pastoreados por o maior e excelente pastor. O que é interessante é que Davi, ele pastoreava as ovelhas.
Ele tinha como função, como emprego, pastorear ovelhas. Ele foi criado no curral cuidando das ovelhas. A vida de Davi era cuidar das ovelhas, de maneira esta que ele sabia muito bem o que era pastorear, ele sabia muito bem o que era cuidar de uma ovelha, ele sabia muito bem o que é lutar a ponto de dar a sua vida por uma ovelha. Quando ele viu Golias afrontando o povo de Israel, e melhor, afrontando o próprio Deus, ele chega a Saul e diz: eu vou nessa batalha. Olha para ele e diz: menino, quem você é? Quem você é? Você não tem um porte físico dos melhores, você não é uma pessoa que tem um currículo de batalha, você não tem condições de vencer um gigante que é expertise na guerra. Mas Davi começa a trazer o seu currículo. Davi olha para a sua biografia e ele vai dizer: não, porque eu lembro muito bem que quando lá atrás eu apacentava as ovelhas de meu pai, via um urso, tragava a ovelha pela boca e tentava tirar do curral e levar para si. Ou então via um leão, tragava a ovelha e tentava levar ela. Eu lembro muito bem quando eu pegava a ferramenta de pastor e dizia: não, essa ovelha você não mexe, essa ovelha é minha. Davi disse que ele ia até o urso, ia até o leão, pegava na barba do leão, como ele usa essa expressão, e dizia: esta ovelha não, esta ovelha tem pastor, esta ovelha é cuidada pelo pastor. Quantos pastores da história de Israel morreram e deram a vida para as suas ovelhas? E Davi estava dizendo: eu estou disposto a dar a minha vida por este animal. Mas ele cresce, Davi, e ele percebe que ele é pastoreado por alguém. Ele cresce e ele olha para a sua história, e na verdade a sua história é apenas um recorte muito pequeno de uma história muito maior, que ele talvez não entendesse direito, mas é por isso que o Salmo 22 antecede, porque para que você pudesse estar aqui hoje, o verdadeiro pastor teve que morrer pela sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, celebrando na unção do Espírito Santo. Ele teve que se rasgar, teve que se entregar por nós, e é por isso que nós podemos falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sei no que você tem passado na sua vida. Talvez os leões da vida tenham tentado tragar você da presença de Deus. Talvez os ursos tenham tentado tirar você diante da presença do Senhor. Talvez o diabo que brada como leão, procurando alguém que possa tragar, está tentando entrar na sua vida, chegou até te ferir, chegou até mesmo colocar você em suas garras e tentar tirar você do aprisco, e você está se vendo como quem não tem mais força, alguém que não tem mais o ânimo e a disposição, porque o leão maligno tentou tirar você da presença de Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele é o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, ele jamais perdeu uma guerra, ele jamais perdeu uma batalha, e ele já fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário, de maneira esta, que você não vai ser tragado pelo inimigo da sua alma, você não vai ser tragado pelo inimigo da sua vida, a sua família não vai ser destruída. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, e ele deu a vida pela sua ovelha. Quando ele introduz o Salmo 23, no verso 1, ele continua dizendo a sua poesia. E no verso 2 ele está dizendo: deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi sabia que a ovelha é um animal muito sensível. A ovelha é um animal que não tem a mesma malícia que outros animais. Se uma ovelha viver sem pastor, é uma presa fácil. Ovelha é um animal que ele precisa de um pastor conduzindo, porque se não houver um pastor, ela se espalha e acaba morrendo muito facilmente. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor.
Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva, o Senhor me conduz, o Senhor me guia a verdes pastos, o Senhor me conduz a lugares onde tem águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água quando ela está corrente, ovelha só bebe se a água estiver parada. Davi está dizendo: o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que me alimenta, o Senhor é aquele que me abastece, o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus nos dá uma grande lição. Quando você abre no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 6, Jesus, o verdadeiro e maravilhoso pastor, ele começa a andar com seus discípulos, e naquilo que é chamado de Sermão da Montanha, um dos primeiros sermões de Jesus, se não o primeiro, ele começa no versículo 25 dizendo: não vos digo, não andeis ansiosos. Não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor quanto a elas? Versículo 28, Jesus continua dizendo: e quanto ao vestuário, por que eles andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem se fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Olha o versículo de número 30 e 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Tem muito crente tendo crise de ansiedade, tem muito crente que passa no psicólogo porque tem ansiedade e não consegue transformar a sua ansiedade. E Deus está dizendo para você, como Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, durma com a sua cabeça tranquila, repouse na sua cama, coloque a sua cabeça no travesseiro. Entenda uma coisa: quem cuida da sua vida não sou eu, quem cuida da sua vida é o verdadeiro pastor, e ele tem verdes pastos para nós, ele tem águas tranquilas para nos abastecer. É só você confiar, é só você confiar na providência do Senhor. Ansiedade é o mal do século. Ansiedade, nós vivemos em um período de pessoas ansiosas. Ansiosas porque... o que é ansiedade, pastor Vitor? Ansiedade é o medo do que pode acontecer amanhã. A pessoa não sabe o que pode acontecer, e quem anda ansioso sofre mais do que deveria sofrer. Porque ele sofre duas vezes. Ele sofre antecipadamente, e depois nem acontece aquilo pelo qual ele estava ansioso. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. E quem está falando isso aqui é alguém que viveu debaixo da provisão do Senhor. Quem compôs o Salmo 23 é alguém que sabia o que era depender do Senhor. Era alguém que sabia passar por dificuldades, mas também, como disse Paulo, sei viver em abundância. O salmista está dizendo: ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas. Quando você olha a biografia de Davi, parece até que Davi nunca passou necessidade. Quando você olha a vida de Davi, parece que ele só viveu no palácio, bem farto a todo momento, e essa não é a verdade. Davi já passou momentos muito difíceis na sua vida, Davi já sofreu muito na sua vida. Davi já passou por momentos onde ele estava com tanta fome que ele comeu os pães da proposição que tinha na casa do Senhor, que era proibido comer. Davi já foi alguém que passou necessidade, mas ele sabia quem era o pastor da vida dele.
E talvez você conheça o Salmo 23 de cor salteado, mas falta você conhecer o pastor do Salmo 23. Talvez você conheça a letra do Salmo 23, mas precisa vivenciar o pastor da letra do Salmo 23. E esse pastor está dizendo: eu sou o Senhor e eu não vou deixar faltar. Eu não vou deixar com que você pereça no deserto. Se preciso for, eu vos abrirei a janela dos céus. Eu vou mandar codornizes, eu vou mandar maná. Se preciso for, a água vai sair da rocha, mas você não vai morrer no deserto. Falta-nos confiança. Falta-nos confiança em Deus. Falta-nos confiar que Ele é o verdadeiro pastor, que se entregou por nós, que se derramou por nós. Olha o que ele continua dizendo no verso de número 3: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Se no verso 2 ele está falando do cuidado físico, se no verso 2 ele está falando que Deus é aquele em que lhe alimenta com verdes pastos, com coisas físicas externas, no verso seguinte, no verso 3, ele está dizendo que ele refrigera a parte interior do salmista. Porque nós vivemos em uma geração materialista, onde se prega dinheiro, se prega riqueza. E é incrível quando você olha, tem pessoas, pastor, e a gente conhece muito de bastidores da vida das pessoas. Tem pessoas que eu já aconselhei que estava quase tirando a vida, mas de repente a pessoa no dia seguinte está postando na rede social como se estivesse vivendo tudo bem, vivendo de uma aparência que não é real internamente. Ei, Deus está dizendo: eu vos conheço por dentro. Eu, pastor Edson, vos conheço por fora. Eu conheço como você entrou aqui pelo seu exterior, pela roupa que está vestindo, mas Ele sabe muito bem as angústias que estão dentro da sua alma. Ele sabe muito bem o seu pensamento, o seu sentimento. Ele sabe muito bem as suas aflições, as suas guerras interiores. Ele conhece muito bem quem você é por dentro. E Ele é aquele que traz o refrigério para a sua alma hoje. Ele é aquele que traz paz para o teu espírito, irmão. Ele é aquele que estará alimentando a tua alma que estava aflita, angustiada. Ele está trazendo um novo tempo interior para a sua vida. Ainda que as coisas externas possam estar desfavoráveis, ainda que as guerras externamente possam estar turbulentas, mas Ele nos trouxe a paz do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a paz interior, e Ele está trazendo refrigério para almas que estavam aflitas, angustiadas e amarguradas. Ele nos está caminhando, nos guiando para a vereda da sua justiça. O salmista Davi continua dizendo, ainda no verso de número 4, e ele usa uma das expressões mais maravilhosas: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Observe que o salmista Davi, ele está dizendo: pode ser que eu ande ou não pelo vale da sombra da morte, ainda que é uma possibilidade. Ainda que eu andasse, é uma incerteza. É incerto se eu vou passar pelo vale da sombra da morte ou não. E o vale da sombra da morte em Israel era um lugar onde eles levavam as ovelhas, e as ovelhas tinham que andar em fila indiana, porque debaixo tinha um vale que, se caísse ali, praticamente já era a ovelha. Davi sabia muito bem, conhecia esse lugar em Israel chamado de Vale da Sombra da Morte. E ele está dizendo: ainda que eu ande por aquele ambiente tão turbulento, ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, observe que ele não diz ainda que eu ande na morte. Ele não diz ainda que a morte me acometa, não. Ele diz ainda que eu ande pelo vale, observe a expressão da sombra da morte. Por que Davi está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque a morte para o crente não é o fim. A morte para o crente é só uma sombra. A morte para o crente é só uma sombra. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a morte para nós, quando ela chegar e bater na nossa porta, o Senhor está comigo. A morte não é o fim.
A morte para nós não é a nossa parada final. Ela é apenas o desembarque para uma outra atmosfera. E ele está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele usa a expressão, não temeremos. Observe, queridos, que esta palavra tem um peso muito grande. Não temeremos. Nós temos medo de muitas coisas na vida. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Por esses dias tentaram, de uma maneira, acontecer uma situação desagradável. E eu disse para minha esposa, não temas. Não temas, porque Deus já nos livrou de coisas maiores. Meu irmão, o medo é algo que nos paralisa. O medo nos impede de avançar em novos projetos. O medo nos impede de avançarmos para próximos objetivos. O medo faz com que você fique parado o tempo todo por conta de algo que você tem medo. Mas Deus está dizendo para você, o salmista Davi está nos ensinando. Ele está dizendo, ainda que o ambiente mais tenebroso que eu posso levar como você levado como ovelha, que é o vale da sombra da morte, eu não vou temer. Davi, você não vai temer? Você não temeu Golias, Davi? Não, não temo Golias. Você não temeu Saul, Davi? Eu também não temo Saul, porque o Senhor está comigo. O motivo de nós não temermos é porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não precisa temer as adversidades. O Senhor está conosco. Isso nós chamamos na teologia de princípio Emanuel. Princípio Emanuel é o princípio. Emanuel significa Deus conosco, e a criança, Jesus, seria chamado Emanuel, Deus conosco. Quando você lê do Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus falando a seguinte expressão, eu estou convosco. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quando Deus está dizendo isso, nós usamos, quando dá as bênçãos apostólicas em muitos ambientes, não sei se vocês têm esse costume de usar a expressão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa expressão é muito comum, por quê? Porque se Deus está conosco, nós não precisamos temer. O problema nosso, sabe qual é? Porque nós duvidamos do momento da adversidade. No momento em que o bicho pega, nós ficamos com medo e duvidamos se Deus está conosco. Mas Davi não. Davi sabia muito bem em que ele podia confiar. Davi sabia muito bem que ele poderia colocar a sua esperança em Deus. E que mesmo diante de uma situação totalmente adversa, observe que Davi foi perseguido por Saul, que tentou tirar-lhes a vida mais do que uma vez. Davi chegou a fugir e morar na terra dos filisteus, que era o inimigo do povo de Israel. Mas alguém que está escrevendo isso é alguém que não tinha medo da morte. É alguém que não tinha medo do vale da sombra da morte. E talvez você foi acometido talvez por uma doença e está com medo de morrer. E o medo é normal, mas você não pode ser vencido pelo medo. O medo é anormal, mas o medo não pode te paralisar. Você precisa dar um passo adiante e dizer, medo, fique para trás que eu vou para além de você. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a doença bate na nossa porta, que nos acomete, e nós olhamos, vamos passar por uma cirurgia, de repente a gente fica desesperado, meu Deus, e se eu morrer, será que eu vou perder minha vida? Deus está dizendo, não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus está dizendo para você, nessa noite, para você que Deus está dizendo, confie mais em mim, deposite a sua confiança mais em mim e menos nas coisas. Olhe menos para o tamanho do gigante e olhe mais para o tamanho do seu Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele não vai nos deixar perecer no meio do deserto. Ele não vai deixar com que pereçamos e morramos no meio do caminho, porque Ele nos ensinou uma história. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é maravilhosa porque ela conta que o pastor tinha 100 ovelhas.
E de repente, quando ele vai contar no aprisco, pastor Davi, olha aí já, ele vai contar 1, 2, 3, ele vê que tinha 99 e faltava uma. E qualquer pessoa que não tivesse um compromisso com a ovelha perdida, poderia dizer, é só uma. Poderia pensar, tudo bem, eu tenho 99 aqui, deixa essa uma para trás. Mas deixa eu dizer um negócio para você. O texto diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não vai deixar ninguém para trás. Ele não vai deixar você para trás, ele não vai deixar você para trás, ele não vai deixar seu filho para trás, ele não vai deixar sua casa para trás, ele não vai deixar ninguém para trás. Se ele tiver que voltar lá no lugar da onde você caiu, o salmista vai dizer, a tua vara e o meu cajado me consolam. As pessoas não entendem direito, mas o cajado é como se fosse uma vara curvada, parecendo U, aonde pegava a ovelha, quando ela estava, por exemplo, ela estava no meio de um lugar perigoso, caiu num aprisco, caiu, melhor dizendo, em algum buraco, o pastor vinha lá com o cajado, pegava a ovelha com aquele cajado e trazia de volta. Davi está dizendo, Deus, o Senhor tem 2 instrumentos nas suas mãos que me consolam. O primeiro instrumento é o instrumento de vara, vara fala de correção. O Senhor me corrige quando eu estou andando errante, o Senhor me corrige quando eu estou errado, o Senhor me exorta, me pune quando eu estou saindo fora da faixa, mas o Senhor também me resgata quando eu já estou distante do Senhor. O Senhor também vai me buscar e me traz para perto do Senhor. Você não tem ideia do tamanho do amor de Deus para a sua vida. A gente não consegue fazer dimensão da grandeza do amor de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele nos conduz. Só que Deus faz uns negócios meio doidos hoje, que o ECA, o Estatuto dos Adolescentes, os direitos dos manos humanos, faz a mesma coisa hoje em dia no mundo, iria dizer isso não pode ser feito. Conta-se uma história de que as pessoas estavam visitando Israel, e de repente eles viram um pastor, e o pastor pegou uma vara, e bateu na perna da ovelha, e quebrou uma das pernas da ovelha. De repente todo mundo ficou apavorado, meu Deus, o que é isso? Chama os órgãos oficiais, o pastor não pode fazer isso com a ovelha. E o guia turístico foi explicar a história. E ele disse, essa ovelha, ela já se perdeu pelo caminho várias vezes. Em vários momentos o pastor teve que buscar essa ovelha porque estava perdida, porque essa ovelha era um pouquinho mais desobediente do que as normais. Talvez você seja uma dessas ovelhas que está um pouquinho desobediente. Talvez você seja das ovelhas que um pouquinho mais, que o pastor dá mais trabalho, toda hora tem que ir lá buscar na casa, traz para cá, de repente, cadê a ovelha de novo? A ovelha já voltou, foi para outro lugar e o pastor vai buscar. E o pastor teve que quebrar uma das patas da perninha da ovelha, para que ela não pudesse se perder no caminho. Eu não sei se você entende, mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, que o pai corrige a quem ama, e a todo aquele que toma como filho. Eu não sei se você entende com a mente pós-moderna que nós temos, mas a educação clássica, a educação antiga, com base em Provérbios, vai dizer, corrija a tua criança com vara e livrarás a sua alma do inferno. Não sou eu que digo, é o livro de Provérbios que diz. Tem momento que Deus vai nos corrigir com a mão forte. Tem momento que Ele vai ter que dar umas exortadas em nós com a sua vara. Mas no mesmo tempo que Ele nos bate, Ele nos pega no colo e diz, filho, é para que você não saia da minha direção. É para que você não desvie o seu caminho, porque se eu não fizesse isso, você já estaria bem distante de mim. O amor de Deus é algo que nós não conseguimos entender, porque Ele dá a sua vida por nós. E Ele vai até as últimas consequências, para que você esteja aqui adorando a Ele, dando glória a Deus e aleluia. Porque bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. O amor de Deus é algo maravilhoso. Diante disso, já caminhando para o final, o verso 5 vai dizer, preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Na antiguidade, não era comum as pessoas tomarem banho todos os dias. Eu sei que isso parece ser estranho para nós, mas hoje você tem um chuveiro na sua casa.
Hoje a água vai até a torneira da sua casa, mas antigamente era muito difícil. Não era acessível tomar banho todos os dias. Um pastor, muitas das vezes, ele passava dias com as ovelhas sem sair dali durante horas e mais horas e mais horas. Então ele tinha geralmente um cheiro um pouco mais forte do que o normal. Então, quando chegava um viajante na casa de alguém, um dos costumes que era feito era pegar o óleo e derramar um pouco na cabeça da pessoa, para que aquele cheiro do óleo pudesse exalar o ambiente e poder ofuscar um pouco aquele odor. Quando Jesus está na casa de Simão Sirineu, ou melhor, na casa de um fariseu, Jesus chega lá e chegou uma mulher com um bálsamo, e ela quebra aquele instrumento tão valioso nos pés de Jesus e unge a sua cabeça com aquele instrumento. Eu estava dizendo, eu estou ofertando ao Senhor o melhor aroma, o melhor cheiro que o Senhor possa receber. Deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Nós, sem Deus, somos fedorentos espiritualmente. Nós, sem Deus, temos um cheiro, um odor muito forte. De maneira essa que Deus não consegue ver o mal e nós não conseguiríamos nos aproximar de Deus. Mas Ele, com a pessoa do Espírito Santo, ungiu a nossa cabeça a tal ponto que o cálice transbordou, a tal ponto que agora você já tem um outro odor, um outro cheiro espiritual. Não é mais um odor, mas é um aroma suave, é um aroma do Espírito Santo, de maneira essa que você tem uma mesa, você não é tratado como um cachorrinho que está debaixo da mesa do seu Senhor, não, tem uma mesa preparada para nós, preparada pelo próprio Senhor nosso Deus. E aqueles que um dia nos perseguiram, e aqueles que um dia nos perseguiram, terão que nos olhar junto com o Senhor, compartilhando da mesma mesa, e Ele dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. O último verso, o salmista Davi continua escrevendo, e ele usa a expressão certamente. Certamente vem de certeza. Ele não tem dúvida. Davi é alguém que é muito certo naquilo que crê. Davi não tem dúvida se Deus vai abençoá-lo ou não. Davi não titubeia entre uma coisa e outra. Ele tem convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão a vida dele, não apenas hoje, não amanhã, segunda, não na terça, não até o próximo domingo, mas todos os dias. Ele sabe muito bem que a bondade do Senhor estará diante dele. Ele sabe muito bem que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos contra o Senhor, Ele está nos dando uma nova oportunidade de voltar para o seu caminho, porque a bondade e a misericórdia dele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Será que podemos louvar o Senhor com hino, Davi? Podemos louvar o Senhor com hino. E ele finaliza o salmo de uma maneira mais extraordinária possível. Ele diz: Senhor, já que o Senhor fez tudo por mim, já que o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada porque o Senhor cuida de mim, já que o Senhor me traz pastos verdejantes e não deixa eu passar fome, já que o Senhor refrigera a minha alma e não deixa eu ficar angustiado e depressivo, porque o Senhor me abastece, o Senhor me alimenta, e eu não temo diante das adversidades, já que o Senhor unge a minha cabeça com os olhos e faz a tal ponto de transbordar, já que o Senhor tem bondade e misericórdia fornecida para mim, eu vou passar todos os meus dias na tua casa. Eu vou habitar, Deus, na tua casa, e eu vou estar lá dentro todos os dias na casa do Senhor. Ei, é o mesmo que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre por estar aqui? Você ficou feliz por estar aqui hoje? Se fosse Davi, ele diria: eu estarei muito alegre em estar na casa do Senhor. Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. O que você pediu, Davi? Um carro? Não. Uma Lamborghini? Não. Um triplex? Também não. O que você pediu, Davi? Uma casa na praia? Também não. Aposentadoria adiantada? Não. Saúde? Não. O que você pediu, Davi? Eu pedi uma coisa ao Senhor:
Mais do que pedir, eu busquei isso. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Que eu possa habitar na casa do Senhor. E você pergunta, Davi, qual é o intuito? Você é um crente bitolado, Davi. Você quer estar todo dia na igreja por qual motivo? E aí ele vai dizer, no final do verso 4 do Salmo 27, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Deus é famoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Quando você o conhece, você não quer o largar. Quando você se aproxima dele e você se aproxima com o coração quebrantado, você não quer nunca mais estar diante do Senhor, porque ele é formoso e ele está aqui nessa noite. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus. Alguém se porventura está como alguém que não tem pastor, ou que na verdade você já foi pastoreado pelo Senhor, mas saiu do aprisco e se desviou por alguma razão. Deus te chama nessa noite para você voltar ao caminho dele. Deus te chama nessa noite para que ele possa ser o seu pastor e cuidar de você com pastos verdejantes. Não como uma ovelha que não tem igreja, desigrejado, que hoje está na moda os desigrejados. Não, eu cultuo na minha casa, não tenho pastor, não obedeço o homem, não. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Não, pastor Vitor, mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Sim, Deus não habita. Mas ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Não onde tiver 1, mas 2 ou 3, comunidade. Ele te chama nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você, meu irmão. Levante a sua mão se tem alguém que está afastado pelas apresentações, me parece que não. Mas tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Se não tem, eu peço que você coloque sobre os seus pés. Nós vamos celebrar ao Senhor neste momento. Nós vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós vamos agradecer, porque eu posso falhar enquanto pastor. O pastor Edson pode falhar enquanto pastor, porque nós falhamos, nós somos pecadores. Mas ele não. Ele jamais falhará sobre a nossa vida. E ele tem pastos verdejantes para a tua vida. Ô meu Senhor, vamos louvar ao Senhor. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua